Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 5 de maio de 2024 e nós vamos para o nosso tema de hoje. Estamos estudando temas relacionados com a psicologia revolucionária. Neste primeiro tema, estudaremos o nível de ser e a escada maravilhosa. Um instante, por favor, de atenção ao gráfico. Observem. Introdução. O mais difícil e doloroso para as pessoas é confrontar sua própria ignorância, ou seja, o desconhecimento de sua própria origem espiritual, o significado de sua existência, o seu destino após o desencarne do corpo físico e a própria razão de sua vida. Estas são perguntas bastante inquietantes, ou seja, de onde viemos e para onde vamos? Qual é o nosso destino? Qual é o significado? Qual é o porquê de nós existirmos no mundo físico? Qual é o porquê da existência, do encarne do corpo físico, do desenvolvimento? Qual é o porquê do desencarne? Para onde nós vamos? São perguntas pertinentes à existência. De fato, a origem do sofrimento está na ignorância a respeito de si mesmo. Outro fato muito triste é a forma como as pessoas se evadem, a forma como as pessoas fogem da busca pelo conhecimento de si, aceitando e abraçando a ignorância, de tal forma a fracassar na experiência da existência. Aquela pessoa que se evade, que foge da busca espiritual, da busca pelo autoconhecimento, está fugindo da essência de sua própria existência. Está caminhando para o fracasso de sua existência. Porque o objetivo de existir é se conhecer. O autoconhecimento, ele é a essência da nossa própria existência. E é aquele que por medo, ou comodidade, ou preguiça, se evade, foge desta escola que é a existência, fracassará, inevitavelmente. Ainda que muitas pessoas no mundo se autoconsiderem muito fortes, ou sábias, letradas e possuidoras de boas maneiras e posses, dinheiro, ainda assim colhem sofrimento e desequilíbrio em todos os momentos de sua existência, em que manifestam seus desejos, resultados estes dos defeitos psicológicos que atuam em sua máquina humana. Então não importa o quanto uma pessoa se autoconsidere boa, forte, sábia, inteligente, não importa quantos títulos essa pessoa tem, ou sua posição social, ou sua graduação intelectual. Toda vez que estas pessoas, deixam que os desejos tomem conta de seu corpo, de sua psique, terão sofrimento. Desejo é igual ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento é o resultado do desejo. É o resultado da falta de conhecimento de si mesmo. Não importando qual seja o grau intelectual ou o status social ou quanto dinheiro uma pessoa possa ter. Ela vai sofrer pelos seus desejos, por falta de conhecimento de si mesmo. Defeitos estes que as pessoas simplesmente desconhecem. Defeitos psicológicos que existem em nossa máquina humana e que as pessoas simplesmente ignoram sua existência. Esses agregados psicológicos, esses defeitos, eles são aceitos pelas pessoas por mera comodidade. A grande maior parte das pessoas simplesmente aceita esses defeitos em si.
como se eles realmente fizessem parte do que nós somos. Porém, os defeitos psicológicos, eles são chamados na psicologia esotérica de agregados psicológicos. Eles não fazem parte de nossa essência. Eles estão agregados à nossa máquina humana, agregados à nossa psique. E as pessoas simplesmente aceitam esses defeitos, aceitam a presença desses defeitos na máquina humana. São eles: preguiça, gula, inveja, cobiça, ira, raiva, orgulho e luxúria. Sendo que estes elementos de infraconsciência, esses defeitos, são os responsáveis pela degeneração das pessoas desta humanidade. A humanidade, ao invés de se desenvolver espiritualmente, apenas se degenerou fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. A prova disso é o desrespeito pelo sexo, a adoração ao materialismo, a violência, os vícios, como as drogas alucinógenas, visto que a pior delas é o álcool. O vício do álcool é uma prova disso. E todos os seus terríveis resultados. Então, muitas pessoas, elas pensam que a humanidade está se desenvolvendo. Costumam dizer que a humanidade está evoluindo. Porém, se nós observarmos o comportamento das pessoas, observarmos a saúde das pessoas, observarmos a forma que as pessoas têm de falar, sentir, o seu comportamento, a sua interação social, o seu desrespeito de um para com o outro, o desrespeito que existe entre líderes mundiais, entre políticos ou entre pessoas, mesmo até vizinhos. Se nós percebermos e observarmos com atenção, nós vamos perceber e sentir a degeneração psicológica, degeneração emocional, degeneração física. Vamos observar por fatos que a humanidade ela não cresceu, ela não se desenvolveu, ela se degenerou. As pessoas, de modo geral, encontram-se presas em um dogma. Esse é chamado de dogma da evolução, no qual criaram a fantasia absurda de que todos irão melhorar com o passar do tempo. Como se o tempo por si só pudesse alterar as percepções de uma pessoa ou fazê-la despertar amor e consciência. Como se simplesmente nós melhorássemos com o tempo, sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação consciente. Só de eu ver o tempo passar, de esperar o tempo passar, uma pessoa pudesse melhorar, pudesse se desenvolver. É claro, se observar com atenção, vai perceber que isso é uma fantasia absurda. Pensar que uma humanidade ou uma pessoa pudesse se desenvolver e melhorar simplesmente vendo o tempo passar, sem nenhum tipo de ação consciente, sem nenhum tipo de atitude em direção ao despertar de uma consciência. O dogma da evolução é claramente apenas uma forma de condicionamento e adormecimento para a consciência da humanidade. Este dogma da evolução foi uma forma que a humanidade criou, uma fantasia, para se manter adormecida, para se manter cômoda, para se manter condicionada. Criaram um dogma, uma fantasia de que com o tempo as pessoas vão melhorar. A humanidade não melhorou com o tempo. Ela não se desenvolveu. Basta observar os resultados da humanidade de hoje.
Observem, por favor, com atenção, os gráficos para o despertar da consciência e a morte psicológica. Primeiro passo, a respiração profunda. O segundo passo, a autoobservação. E o terceiro passo, a morte psicológica. O que pode alterar e despertar a consciência de uma pessoa são as ações conscientes oriundas do próprio indivíduo, seus esforços individuais, fruto do trabalho sobre si mesmo, resultado da autoobservação e da prática contínua da morte psicológica, a eliminação de defeitos psicológicos. O estado de autoobservação é o resultado da recordação íntima. Para alcançar esta recordação espiritual, necessitamos nos concentrar em nosso real ser. Sentir vivamente a presença de Deus em nós. Alguns perceberão essa presença, a presença do ser, a presença de Deus no coração. Outros poderão sentir em sua coluna vertebral ou nos pulmões e alguns outros no cérebro ou mesmo em seus próprios órgãos sexuais. Estas todas são partes muito sagradas do nosso corpo. A respiração profunda irá nos auxiliar nesse processo de recordação íntima de nosso Deus interior. Então, o primeiro passo, a primeira ação para despertar consciência, para revelar consciência dentro de nós, é a respiração profunda. Então, notem, não é esperar o tempo passar, é perceber o tempo agindo dentro de nós, é perceber a presença de nosso ser, é perceber que estamos vivos, é respirar profundamente, é trazer a recordação íntima, é uma ação consciente. Ou seja, uma pessoa não vai mudar, não vai melhorar de olhar o tempo passar. Ela deve agir. Percebam como isso é muito distinto. Respirar profundamente é uma ação consciente, é uma ação em direção a Deus. É como orar. Orar é uma ação consciente. Ajoelhar-se e fazer uma oração é um movimento. Como uma pessoa, por exemplo, vai de um lugar a outro sem se mover? Não vai. Ela precisa caminhar, andar. O mesmo ocorre com a respiração profunda. Quando uma pessoa toma uma atitude de respirar profundamente, ela desenvolve dentro de si uma ação consciente. É como uma pessoa que caminha em direção a algum lugar. Esse esforço desperta consciência dentro da pessoa. Ela vai se lembrar de seu real ser, da divindade dentro de si. Ela vai usar a força do ar, o prana, a vida, respirar. Trazendo essa recordação íntima, poderá desenvolver dentro de si autoobservação, terá energia para poder se observar. Após conquistar a recordação íntima, poderemos iniciar a prática da autoobservação. Neste estado de vigília interior, iremos observar todo e qualquer tipo de reação de egoísmo em nosso interior. Como, por exemplo, a ira causada por uma ofensa, o orgulho provocado por um elogio. Então, nós passamos do estado de recordação íntima e aprofundamos esse estado para o segundo passo, que é a autoobservação, representada aqui pelos olhos, pelo olhar e pela divindade que observa. A autoobservação. Aquele que consegue se recordar de si também pode passar a se autoobservar. Mas o que nós vamos observar? Vamos observar as nossas reações. O que reage dentro de nós diante do bom, diante do mal, diante do elogio, diante da crítica, diante do dia de sorte ou diante do dia de azar, diante do que nós ganhamos e diante do que nós perdemos.
dos dias bons e dos dias maus. Como nós reagimos? Observar. Observar o que reage dentro de nós. Se reage preguiça, se reage raiva, ira, luxúria, medo, preguiça, gula. O que reage dentro de nós? Como é a nossa interação com os demais? Observar. Então, nesse momento, nós estamos no estado de observação profunda de nós mesmos. Nós vamos nos vigiar. Ao perceber uma reação de egoísmo, um defeito, iremos pedir com o verbo silencioso a nossa Mãe Divina, Deus Mãe. Mãe Divina, queime este defeito. Esta é uma petição, é uma oração profunda que deve ser feita toda vez que nós percebemos um defeito agindo em nós. Fazemos ela silenciosamente, com respeito, com amor, com o verbo silencioso. Mãe Divina, elimine este defeito. Ou, Mãe Divina, queime este defeito. Para nos fazer conscientes da presença daquele defeito e para poder eliminá-lo dentro de nós. Então, nós passamos aqui ao terceiro passo, que é a presença de nossa Mãe Divina, Deus na forma feminina, e a petição, Mãe Divina, queime. Então, percebam aqui que o despertar da consciência e a eliminação dos defeitos psicológicos, ela passa por 3 atitudes, 3 ações conscientes. A ação, respiração profunda, a presença do ser, a recordação íntima, a observação dentro, olhar para dentro, perceber o que se passa dentro de nós. Ao invés de só olhar para fora, de só olhar para o outro, só olhar os eventos externos, olhar para dentro de si, observar-se, perceber-se. E a terceira ação, que é a morte psicológica, a petição à nossa Mãe Divina. Mãe Divina, queime este defeito. Assim, gradualmente, iremos, com esta petição, eliminar defeitos em nossa psique, restaurando a consciência e o equilíbrio para a nossa existência. Uma vez que os defeitos psicológicos sejam eliminados, nós iremos ganhar consciência de nós mesmos. Iremos desenvolver consciência e percepção. No lugar da gula, teremos a temperança. No lugar da preguiça, teremos diligência, força, vontade. No lugar da cobiça, teremos altruísmo, generosidade, caridade. Ações conscientes, frutos de um trabalho consciente. Percebam que isto aqui nada tem a ver com o dogma da evolução, que as pessoas do mundo gostam de acreditar, de esperar com que o mundo passe e o tempo passe e as pessoas melhorem. Isto aqui nada tem a ver com o dogma da evolução. Isto é ação consciente, é transformação individual. Um instante, por favor, para a observação do gráfico. Este gráfico ilustra para nós a escada de Jacó. A escada de Jacó, ela é citada nos livros sagrados, é citada na Bíblia. Esta imagem ilustra o ascenso em diversos níveis de ser, níveis de expressão do ser, através desta escada maravilhosa. Ilustra também o descenso daqueles que fracassam na espiritualidade. O descenso, a queda da escada. Aquele que almeja subir esta escada irá passar por diversas provas e tentações. Elas estão dentro da escada.
que irão trazer ensinamento e testar o seu valor espiritual e moral. Todo aquele que quer avançar e subir a escada do nível de ser vai passar por provações, por tentações. Aquela pessoa que é tentada poderá provar o seu valor. Aquele que prova o seu valor diante da divindade sobe um degrau na escada do nível de ser, até níveis de ser mais altos. À medida em que avançamos nesse trabalho psicológico, poderemos nos tornar conscientes de nosso próprio nível de ser. Quando refletimos a respeito deste assunto, iremos perceber que existem diversos níveis de vários tipos. Se nós observamos a nossa existência, a existência dos nossos irmãos, nós vamos perceber na sociedade diversos tipos de níveis. Vamos observar níveis educacionais, níveis sociais, níveis de saúde, pessoas mais enfermas, pessoas mais saudáveis, pessoas com um nível de instrução mais alto, outras mais baixo, pessoas com um nível social bastante inferior, outras que aparecem com um nível social mais alto, níveis morais e, é claro, distintos níveis de ser. Mas o nosso objetivo aqui agora é estudar o nível de ser. Porém, o nível de ser é totalmente distinto dos demais níveis, pois trata-se do nosso nível de expressão espiritual. Então, nível de ser é nível de expressão do ser. O quanto nós conseguimos expressar o nosso Deus interior. O quanto nós conseguimos expressar virtudes, o quanto nós conseguimos expressar, manifestar o nosso próprio real ser, o Deus interior. O quanto próximos nós estamos, de fato, do nosso Deus interior e de sua expressão na existência. Ao perceber o nosso nível de ser, iremos também revelar diante de nós a grande escada maravilhosa da espiritualidade, a escada dos níveis de expressão do ser. Em cada ponto da escada vão existir pessoas com a expressão de seus seres. Algumas com expressão ainda menor, outras com uma expressão maior de seu próprio ser. Aonde diante de nós encontraremos duas linhas. A primeira delas é a linha horizontal. A linha horizontal é a linha da existência, em todos os seus eventos e resultados. A outra, muito distinta, é a linha vertical, de baixo para cima, que nos indica a existência da escada maravilhosa, onde encontram-se milhares de níveis de ser. Veremos então pessoas abaixo de nós, níveis de ser mais baixos, e pessoas também acima de nós, dentro desta escada. Esta escada maravilhosa é a linha vertical, é a linha do ser. A linha horizontal é a existência. E elas são distintas, porém, elas se encontram. Porque nós nos encontramos neste exato momento em um ponto de nossa linha horizontal, um ponto da existência. Uma idade, 20 anos, 30, 40, 50, 80, 100, é um ponto da existência. E nós encontramos também em um ponto da escada, da linha vertical, em uma expressão mais alta do nosso ser ou mais baixa. Veremos então pessoas abaixo de nós e acima de nós, nesta grande escada maravilhosa, citada na Bíblia como a escada de Jacó. Vamos agora nos aprofundar
dentro da escada de Jacó. Observem com atenção, por favor, os dois gráficos que ilustram a relação entre a sexualidade e a escada de Jacó. Observem, por favor, com atenção. A sexualidade está diretamente ligada aos distintos níveis de ser e também à escada maravilhosa. Isto ocorre porque é o respeito pelas energias sexuais e o respeito pelo sexo que define nosso nível de ser. Nós percebemos aí, o nível de ser está definido pelo respeito ao sexo. Então, desta forma, nós poderemos reconhecer o nível de ser das demais pessoas e, é claro, o mais importante, o nosso próprio nível de ser. Pessoas que desrespeitam suas energias sexuais e seus próprios órgãos sexuais, desrespeitam seu próprio corpo, com práticas como a masturbação, práticas degenerativas como a fornicação. Fornicação é a união sexual para derramar o sêmen, uma prática degenerativa. A pornografia. São pessoas com um nível de ser muito baixo, que estão de fato enfermas psicologicamente, em processo de degeneração espiritual. Então nós temos aqui a ilustração que mostra a infrassexualidade, a degeneração pelo sexo, o desrespeito ao corpo, ao sexo, o desrespeito ao matrimônio, o desrespeito à mulher. Aqui nós temos a luxúria, o desrespeito pelo sexo, o álcool, a bebida alcoólica, que é responsável por degenerar as pessoas, por trazer à mente pensamentos degenerativos, luxúria, lascívia, adultério, cobiça, o próprio adultério. Nós vemos tudo isso envolvido em níveis de ser mais baixos. É o descenso, descer a escada. Todo aquele que dá atenção a estes elementos de infrassexualidade, esses defeitos psicológicos, vai se enredar em níveis de ser mais baixos. Onde você vai ter o que aqui? Aqui você vai ter adultério, assassinato, violência, enfermidade, dor, sofrimento, desejos e o descenso do nível de ser. É claro, quanto mais baixo o nível de expressão do ser, mais afastado do ser nós estamos. Se estamos mais afastados de nosso ser, de nosso Deus, o sofrimento virá com toda a certeza. Ao passo em que pessoas que respeitam as suas energias sexuais, respeitam o seu próprio corpo, respeitam seus órgãos sexuais, irão de fato respeitar ao sexo oposto. O homem que respeita profundamente a mulher que respeita profundamente o corpo de seu esposo, respeita o amor. Vão buscar, normalmente, o matrimônio perfeito e a sexualidade superior, chamada no esoterismo de tantrismo branco, sexualidade superior. É a união sexual de esposo e esposa sem jamais expulsar o sêmen do corpo. A sexualidade superior ela é definida desta forma dentro do esoterismo. É o sexo entre esposo e esposa. É um matrimônio perfeito. Uma união sexual sem expulsar o sêmen. O sêmen não é expulso do corpo. As energias seminais são transmutadas. É a vivência de um matrimônio perfeito por toda a existência, onde não vão existir esses elementos nocivos. Não haverá o adultério, não haverá a luxúria, não haverá álcool, nem cobiça, dor, sofrimento ou traições. Aqui nós temos um nível de ser em ascensão, subindo uma escada. É uma expressão do ser mais pura, mais nítida.
Pessoas que estão buscando a santidade que existe dentro do nosso ser. A santidade existe para o ser humano, dentro de seu próprio ser, dentro da expressão de seu íntimo, dentro do matrimônio perfeito. A sexualidade superior é esta união sexual do esposo e esposa sem a expulsão do sêmen. É a castidade esotérica. O casal transmuta suas energias sexuais durante a união sexual, através da respiração profunda. Então, aqui novamente nós vamos encontrar no tantrismo branco a presença da respiração profunda e da recordação íntima durante o próprio ato sexual, para transmutar estas energias, realizando movimentos sexuais suaves e preservando a energia seminal. Esta prática maravilhosa promove a recuperação da saúde em todos os aspectos humanos: saúde física, saúde vital, saúde emocional, saúde para as emoções, saúde mental e psicológica, fazendo com que o nível de ser destas pessoas ascenda, suba, vitorioso pela escada maravilhosa. Então parem por um instante, por favor, para refletir em como é a existência destas pessoas que nutrem estes valores, como é a existência destas pessoas com este nível de ser, em relação à existência destas pessoas que escolhem, porque isso é uma escolha, escolhem estes valores. Parem para refletir. A reflexão nos ajuda a escolher. Aquele que escolhe necessita saber quais são os caminhos que escolhe. Uma pessoa pode escolher este caminho e descer, e vai escolher com ele o seu resultado, e ela pode escolher este caminho, e com ele vai colher o seu resultado. Mas ela precisa saber quais são os resultados dos caminhos. Dentro da sexualidade superior, a prática sexual é realizada apenas uma vez ao dia, respeitando-se uma pausa sexual no período do ciclo menstrual. No período do ciclo menstrual não se transmutam as energias. Há um respeito pelo ciclo, respeito de 7 dias. No período gestacional e de amamentação, por durante 15 meses, nesse período também não se pratica o sexo, não se pratica a sexualidade superior. Se respeita essa pausa. Deve-se respeitar também a saúde de ambos, do esposo e de sua esposa. A sexualidade superior, ela representa o respeito ao sexo, ela representa equilíbrio e amor. Aquele que conquista a prática da sexualidade superior e conquista o matrimônio perfeito, vai conquistar junto com ele um profundo equilíbrio para a sua existência. Uma estabilidade, e com essa estabilidade poderá ascender a níveis de ser cada vez mais altos. Através da prática do tantrismo branco, nós honramos a poderosa força do Espírito Santo, Eros. Nós honramos o Deus do amor e do sexo. Eros, esta força, sustenta toda a criação. Este é o matrimônio perfeito. Vamos estudar agora o sacrifício pela humanidade, que é proporcional ao ascenso nos níveis de ser. Então, a relação que existe entre o sacrifício pela humanidade e a ascensão nos níveis de ser. Observem, por favor, mais uma vez, os 3 gráficos. Um instante de atenção.
O sacrifício pela humanidade é a entrega dos ensinamentos espirituais à própria humanidade, o auxílio a todos os demais irmãos que necessitam de orientações para desenvolver-se nas práticas devocionais e no ascenso do nível de ser. O sacrifício pela humanidade sempre é feito de forma gratuita. É por isso que nós chamamos de entrega. Nós entregamos as chaves para o conhecimento. Entregamos gratuitamente as orientações às pessoas. Jamais pode-se cobrar financeiramente por ensinamentos espirituais ou medicinas xamânicas. Então nós temos aqui, no primeiro passo, nesta ilustração, a entrega dos conhecimentos, e representado pelo próprio fogo, a presença do guia espiritual, que é o xamã, transmitindo os ensinamentos às pessoas, gratuitamente. Por que gratuitamente? O ensinamento pertence a todas as pessoas. As orientações espirituais, as chaves para o despertar, pertencem à humanidade. Não podem pertencer somente a uma pessoa, pertencem a todas. Então, quem poderia ter o direito de cobrar por isso? Ninguém. Se pertence a todos, deve ser entregue gratuitamente toda e qualquer orientação espiritual. Lembrando que para trazer orientação espiritual, a própria pessoa precisa desenvolver consciência de si. Não pode orientar os demais se não tiver consciência de si mesmo. Esta escola de meditação Áureo Florescer, entrega gratuitamente, já há 9 anos, estas orientações esotéricas a todos os estudantes que frequentam esta escola de meditação. Entrega também de forma gratuita a medicina xamânica da sagrada ayahuasca, ilustrada aqui nesta imagem. Nós temos aqui a medicina que é ministrada gratuitamente em nossa escola de meditação. Esta é a sagrada ayahuasca. Esta medicina nos auxilia no processo de relaxamento e concentração, propiciando auxílio à prática da meditação profunda. Aquele que ingere esta medicina poderá desenvolver um relaxamento e uma meditação profunda, porque esta medicina ela fornece este relaxamento no corpo físico. Ela é extremamente saudável e, é claro, é protegida por lei. Ela é entregue nesta escola a todos que vêm até aqui para aprender a meditação profunda. Vão poder utilizar esta medicina xamânica ancestral de forma gratuita nesta escola, com todas as orientações necessárias para a prática da meditação. Entregamos também as medicinas xamânicas do rapé e da sananga. Temos aqui na próxima ilustração também a entrega do rapé, que é uma outra medicina xamânica muito importante. Esta medicina ela é soprada nas narinas e ela também leva a pessoa ao estado de relaxamento, concentração e energia. Ela auxilia a pessoa a limpar a mente, a alcançar a quietude da mente que é necessária também para a meditação. Então percebam aqui, nós temos uma série de medicinas e orientações que são entregues às pessoas. Com qual objetivo? O objetivo de auxiliá-las, fazer com que elas cresçam. Nós não vamos ganhar nada financeiramente. Nós não estamos aqui para ganhar financeiramente. Estamos aqui como escola, eu como diretor desta escola, e os estudantes que aqui participam, que aqui colaboram também gratuitamente, para auxiliar pessoas, para ajudar por amor, para que as pessoas possam se desenvolver espiritualmente. Porque não queremos que apenas nós nos desenvolvamos. Queremos que os demais também se desenvolvam. Isto é importar-se com a humanidade. Aquela pessoa que quer aprender a amar precisa aprender a se importar com os demais. Um auxílio às pessoas.
Poder ver os demais se desenvolvendo espiritualmente, lutando, trabalhando espiritualmente, crescendo. Isto é o amor pelas pessoas. O uso destas medicinas xamânicas é feito com equilíbrio e com consciência, fazendo-se extremamente saudável ao praticante de meditação. Estas medicinas são protegidas por lei. Lembrando mais uma vez, a proteção destas medicinas pela lei. O sacrifício pela humanidade desenvolve em nosso coração amor. O grandioso amor fraternal ensinado pelo venerável Mestre Jesus, o Cristo. Este é um dos grandes mestres da humanidade que veio ensinar-nos amor, que veio viver entre nós, nos ensinar este amor, que provou deste amor, que mostrou e revelou este grande mestre com este grande nível de ser, um nível de ser muito alto, um grande nível de expressão de seu próprio Deus interior. E veio até nós para compartilhar o seu conhecimento. À medida em que o amor cresce e amadurece dentro de nós, o nível de ser ascende e subimos triunfantes a escada de Jacó. Então conseguimos perceber até aqui que a escada de Jacó está relacionada com a lei do amor. Tanto na prática da eliminação de defeitos psicológicos, quanto na prática da sexualidade superior, a busca pelo matrimônio perfeito, quanto na prática da entrega do conhecimento às pessoas, nós envolvemos amor. Então significa que é o amor que nos impulsiona a níveis de ser superiores. O que nós precisamos renunciar? Precisamos renunciar ao egoísmo. Uma pessoa não pode eliminar seus defeitos psicológicos se ela é egoísta. Se ela é egoísta quanto à sua gula, preguiça, ira, luxúria, cobiça, materialismo, dinheiro, quanto aos seus vícios, se ela é egoísta quanto a isso, ela não pode ascender. Se ela é egoísta quanto ao sexo, a pessoa que busca o matrimônio perfeito, ela não tem egoísmo quanto ao sexo, ela quer viver o amor. Pessoas que são egoístas quanto à espiritualidade, querem espiritualidade só para si, ou querem cobrar dos outros pela espiritualidade, vender a espiritualidade, é egoísmo. Se há egoísmo, cai, desce os níveis de ser. Aqui só há espaço para o altruísmo e o amor. Nós vamos agora concluir a conferência com a nossa prática. Um instante de atenção ao gráfico, a prática do coração. Nossa prática de hoje está relacionada com o desenvolvimento de um aspecto importante no despertar da consciência, que é a recordação íntima, prática na qual colocamos nossa atenção em nosso Deus interior, buscando sentir a sua presença a todo momento. Então, esta prática do coração, templo-coração, uma prática para recordação íntima, recordação do ser. Para obter bons resultados nesta prática, iremos necessitar de relaxamento e concentração. O relaxamento será obtido através de respirações profundas continuamente. A posição para esta prática é, de preferência, deitado em nossa cama. Então, o primeiro passo é desenvolver um relaxamento para o corpo e para a mente. Então, a posição ideal é deitado na cama e as respirações profundas irão trazer esse relaxamento. Mas é preciso lembrar, respiração profunda é um ato e necessita esforço. Ficar parado e deitado na cama não vai fazer você relaxar. Não vai. É preciso respirar. É preciso ação. Então, respira.
Com essa ação consciente, continuamente, repetidas vezes, aí sim, o corpo irá receber energia da respiração profunda e irá, sim, relaxar. A posição para esta prática, novamente, deitado na cama. Depois de alguns minutos respirando profundamente, iremos associar a respiração profunda à concentração imaginativa em nosso coração. Então, agora que o corpo já está relaxado, nós vamos para a imaginação profunda. Vamos unir o relaxamento com a concentração. Vamos imaginar, buscando em nosso coração a imagem de nossa Mãe Divina, a sua imagem. Deus Mãe em nosso interior. Cada pessoa irá imaginar da sua forma. Cada um de nós tem a forma de imaginar a sua própria Mãe Divina. Porém, a essência de nossa Mãe Divina é a mesma para todas as criaturas. E cada qual deve buscar intimamente esta imagem de sua Mãe Divina, que é retratada neste gráfico, nesta imagem. Ao penetrar no coração, iremos abraçar nossa Mãe Divina e ficar de mãos dadas com ela em oração. Adentramos ao templo coração, imaginamos nossa Mãe Divina, pegamos em sua mão e começamos a orar. O objetivo é adormecer o corpo físico, mantendo esta bela imaginação profunda. Então nós vamos fazer com que o nosso corpo físico durma, descanse, porém concentrados nesta imaginação. Um corpo relaxado, com a presença de nossa Mãe Divina, de mãos dadas a ela, em oração. Agradeço com toda a minha alma, com todo o meu coração, por todos que assistiram à conferência até aqui, por todos que deram a sua paciência para ouvir estas palavras, e peço a todos que pratiquem o que foi ensinado. Colocar em prática é importante para poder trazer a veracidade a estes ensinamentos. Percebê-los, compreendê-los é necessário, porém sem a prática não há como. Agradeço a todos com minha alma e meu coração. Que todo o aplauso seja para o nosso Deus interior, jamais para a personalidade. Aplauso ao ser. Querido, vamos deixar as perguntas para fazer.